Bom dia, nós somos o grupo 4, composto por eu, Eduardo Albuquerque, Eric Henrique, Júlia Nascimento, Júlia Diniz, Cauane Pimentel e Suelen Cristina. O nosso tema é INPC. O que é e qual é a sua utilidade? O INPC, ou Índice Nacional de Produtos ao Consumidor, é calculado mensalmente pelo IBGE, para poder medir a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda. Quanto à sua utilidade, ele é usado para reajustes salariais em negociações trabalhistas e também é o índice que o governo federal usa para a correção da aposentadoria e do salário mínimo. O INPC é usado como base para reajustes, garantindo a manutenção do poder de compra das famílias de baixa renda, visando diminuir o impacto que a variação dos preços dos produtos tem sobre os seus rendimentos. Agora eu vou falar sobre a história do índice. O índice INPC foi criado em 1979, sendo medido e divulgado mensalmente pelo IBGE. A sigla INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Atualmente, a população analisada no índice INPC abrange 50% das famílias que vivem nas áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Produtos ao Consumidor, o SNIPC. O índice INPC é um índice de inflação que mede as variações de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos no Brasil. Alguns dos produtos que esse índice mede são arroz, feijão, leite e frutas, que está dentro do grupo de alimentos. Porém, o índice mede também outros 8 grupos de produtos e serviços. Por exemplo, o índice mede assim: se a cesta básica passar de 100 para R$ 150, uma família que tem renda de um salário mínimo sentirá mais o aumento desse índice do que uma família com uma renda de 9 salários mínimos. Como é calculado o INPC? O cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor é feito de uma maneira bastante simples. O IBGE realiza a coleta dos dados entre o primeiro e o último dia do mês de referência. As informações são obtidas a partir de pesquisas em 16 capitais, realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadoras de serviços privados, concessionárias de serviços públicos e diretamente nos domicílios. Como dito, o público-alvo dessa pesquisa é a população que possui renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Para determinar um valor para o INPC, o IBGE também utiliza o Índice de Preço ao Consumidor, que seria o IPC, para cada região da pesquisa com base nessa população. Em seguida, com um conjunto desses dados, é determinado um valor para todo o território nacional. Ao todo, são considerados 9 grupos de serviços e produtos no cálculo, que são alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transporte e vestuário. Com essas informações, o IBGE calcula quanto do rendimento das famílias é usado para consumir esses itens e de quanto foi a variação dos preços de um mês para outro. Se hoje o rendimento de uma família é o mesmo de um mês atrás, esse dinheiro já não é capaz de comprar os mesmos produtos que no mês anterior. Isso significa que o índice aumentou, ou seja, o preço dos produtos subiu e o poder de compra da população não acompanhou esse crescimento. E agora nós vamos falar sobre qual é o índice percentual do mês atual e dos últimos 12 meses. Em outubro de 2020, o índice do mês foi de 0,89%, o acumulado no ano de 2,95% e o acumulado nos últimos 2 meses foi 4,77%. Em novembro de 2020, o índice do mês foi 0,95%, o acumulado no ano de 3,92% e o acumulado nos últimos 12 meses de 5,19%.
Em dezembro de 2020, o índice do mês foi de 1,46%, o acumulado no ano de 5,44% e o acumulado nos últimos 12 meses foi de 5,44%. Em janeiro de 2021, o índice do mês foi 0,27%, o acumulado no ano de 0,27% e o acumulado nos últimos 12 meses de 5,53%. Já em fevereiro de 2021, o índice do mês foi de 0,82%, acumulado no ano foi de 1,09% e o acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,21%. Em maio de 2021, o índice do mês foi de 0,96%. Acumulado no ano foi de 3,33% e nos últimos 12 meses de 8,89%. Em junho de 2021, o índice do mês foi de 0,60%. Acumulado no ano, 3,95% e nos últimos 12 meses, 9,22%. Em julho de 2021, o índice do mês foi de 1,02%, no ano 5,011% e nos últimos 12 meses 9,85%. Em agosto, o índice do mês foi de 0,88%, acumulado no ano 5,93% e nos últimos 12 meses 10,42%. Em setembro, no mês foi de 1,20%, no ano 7,20% e nos últimos 12 meses 10,78%. Já em outubro, o índice do mês foi de 1,16%, acumulado no ano 8,45% e nos últimos 12 meses aproximadamente 11,07%. O INPC é o índice de inflação que serve para medir a variação do poder de compra da população brasileira. A sua metodologia de cálculo é feita para que ele represente principalmente as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, residentes em áreas